Competência 2. Compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas do conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo em prosa. Sobre a competência 2, eu tenho 3 informações importantes para dar para você. Primeiramente, o que você precisa fazer? Você precisa ler a proposta de redação 15 vezes. Tá, vamos estipular esse número? 15 vezes. Você vai ler 15 vezes a sua proposta de redação. Porque um dos critérios da competência 2 é saber se você entendeu a proposta de redação. Se você leu a proposta de redação caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil, você vai falar só de intolerância religiosa? Você vai falar da intolerância religiosa no Oriente Médio? Não, você vai falar não só da intolerância religiosa, como combater, caminhos para combater no Brasil. Então você precisa entender muito bem o recorte temático que o Enem vai te dar na proposta de redação. Beleza, a segunda coisa que eu quero falar para você sobre a competência 2, você precisa delimitar o seu texto dentro do campo dissertativo argumentativo. O que isso significa? Você precisa defender uma tese. Não adianta querer tentar ficar em cima do muro, porque o Enem quer que você assuma um ponto de vista. Primeiramente, você precisa ler a sua proposta de redação 15 vezes e você também precisa defender um ponto de vista, uma tese. Se você não entender a proposta de redação muito bem e acabar fugindo ao tema, se o corretor entender que você não defendeu a proposta, que você falou de outra coisa completamente diferente, você vai receber a nota 0 por fuga ao tema. E pelo amor de Deus, não faça isso comigo. Então leia a proposta de redação muito bem. É muito difícil você tirar nota 0. Fuga total ao tema é algo muito complicado de você receber, até porque você vai escrever 30 linhas, vai ser um texto bem, né? Você vai escrever 30 linhas, a gente já combinou isso. Vai ser um texto detalhado, enfim. E os corretores do Enem são instruídos a só dar nota 0 naquele caso que realmente não dá para salvar nada do texto. O meu medo é o tangenciamento ao tema, e isso é possível de você receber. Você recebe 40 pontos na competência 2, 40 de 200. Significa que você trabalhou o tema, mas não da forma como o Enem queria. Por exemplo, o tema de 2018 foi manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. E muita gente achou que esse era um tema para falar sobre fake news. Fake news. E foi todo um monte de gente falando de fake news, a redação inteira falou de eleição, falou da caçamba toda. Só que a redação não era sobre fake news, era sobre manipulação de dados. Você podia utilizar a fake news como um exemplo para dar suporte para o seu argumento? Podia, porque fake news está um pouco inserida dentro do tema, mas não é sobre isso que a sua redação tem que se tratar. Então, muita gente que eu vi falando sobre fake news na redação recebeu nota 40 na competência 2 por ter tangenciado o tema. E isso eu quero que não aconteça com você. Então, por isso que eu vou pedir novamente para você ler o tema de redação 15 vezes. E leia, sim, os textos motivadores. Muitos professores falam, não precisa ler os textos motivadores, já que você não pode usar, você não pode pegar nada dele, Você vai, sim, ler os textos motivadores para saber exatamente o que você vai falar na sua redação e para não fugir ou tangenciar o tema. A última dica que eu quero dar para você hoje é sobre o repertório sociocultural produtivo. O que é isso? Você precisa demonstrar que você domina várias áreas do conhecimento na sua redação. Então, a gente vai fazer um trato aqui. Você não vai deixar de falar sobre literatura, sobre história, sobre filosofia, sociologia na sua redação, porque isso é muito cobrado e você não vai conseguir 200 pontos na competência 2 se você não trabalhar alguma outra área do conhecimento. Então, traz alguma coisa de história, traz alguma coisa até mesmo da cultura mainstream, enfim, alguma série que você assistiu, filme. Não baseie a sua redação só naquilo que você conhece, apenas em raciocínio lógico, porque você não vai conseguir nota máxima nela se você tomar essa estratégia, beleza? Então, 3 dicas principais para a competência 2. Primeira dica, leia a sua proposta de redação 15 vezes. Segunda dica, defenda um ponto de vista. E terceira dica, trabalhe diversas áreas do conhecimento. E lembre-se que qualquer um pode tirar 1000. Até mais! E se você gostou desse vídeo e quer tirar 1000 na redação do Enem, eu te convido para fazer parte do meu treinamento individual de alunos de redação, que é a Operação Turbo. Na Operação Turbo, eu vou te ensinar e ajudar você a aplicar o método personalizado que me fez tirar mais de 960 por 3 vezes consecutivas no Enem. Então dá uma olhada lá no site, vem ser meu aluno de elite e não se esqueça que qualquer um pode tirar 1000.